Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a ter blindagem emocional, o domínio das emoções e recuperar a coragem de agir. Então, se isso te interessa, fique aqui comigo nos próximos minutos, porque a gente vai falar de um dos fatores que mais dificultam você ter a vida de coragem, a vida que você deseja, a vida que é boa para você, que é a insônia. Se você tem insônia, se você tem dificuldades para dormir, fica aqui comigo. Se você conhece alguém que tem essa dificuldade, compartilha esse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai ajudar, porque você vai entender, primeiro, a causa. Existe sempre uma causa emocional relacionada ao problema, ao sintoma e como resolver. É isso que eu vou te mostrar ao longo aqui dessa nossa conversa, da nossa manhã de mais uma live da blindagem emocional. Vai dizendo de onde você está falando para eu te dar um bom dia. Deixa eu pegar os meus óculos aqui, porque eu não enxergo essas letrinhas minúsculas aqui do Instagram. Deixa eu dar um bom dia para a Sam Aparecida. Oi, Sam, seja muito bem-vinda. A Luzinete, oi, Luzinete, direto de Bruxelas, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda a Sam, bom dia. A Delis também, seja muito bem-vinda. A gente vai falar sobre insônia, como voltar a dormir em paz. Não tem preço isso, né? Você dormir em paz, você ter uma ótima noite de sono. Hoje, com o que a gente tem hoje de vida, de uma vida corrida, de uma vida cheia de estímulos, é muito difícil as pessoas conseguirem dormir bem, recuperarem a sua condição física, a sua condição emocional, mental, através do sono. E você vai entender a importância disso, você vai entender a importância disso. Oi, Giovana, seja muito bem-vinda. A Ellen Holanda também chegando por aqui para a gente começar a falar de insônia. A Sandra, oi Sandra, seja muito bem-vinda para a gente falar sobre insônia. Então, a partir de agora, pegue seu papel e caneta, porque a gente vai começar a entender como essa insônia ela está relacionada a muitos problemas que você tem hoje. Problemas físicos, problemas emocionais, porque a insônia, presta muita atenção, não é apenas biológica. Claro que existem fatores biológicos que influenciam na maneira que você dorme, mas não é apenas isso. Imagina que você está numa cama cheia de pedras. E a cada vez que você vira para o lado, uma pedra te machuca. Você vira para o outro, a pedra te machuca também. Ou seja, você não consegue ter o quê? Uma constância na hora de dormir. E isso, falando agora de neurociência, isso é muito prejudicial para você. Não ter uma boa noite de sono impacta diretamente no seu dia como um todo. Quem vive a insônia sabe muito bem disso. Você precisa de energia. Escreva aqui, energia. Slaine, seja bem-vinda. Leila, Sandra. Sandra, vou ter o prazer de falar daqui a pouquinho numa sessão de planejamento terapêutico. Seja muito bem-vinda. A gente precisa de energia. Escreva aqui. O tempo todo nós precisamos de energia para pensar, para agir, para resistir muitas vezes a algo que a gente não quer fazer. A gente precisa ter autocontrole, então a gente gasta energia para ter autocontrole. Então entenda que você é como, a sua energia funciona como a bateria do seu celular. Quando você acorda, teoricamente você deveria acordar com o quê? Com 100% de energia, como acontece com o seu celular provavelmente, né? Você deixa ele na tomada durante a noite, quando você acorda, pega ele, está lá com 100% de energia. E conforme você vai usando esse celular, essa energia vai sendo gasta, vai sendo diminuída. O problema de você não dormir bem é que você não carrega em 100% essa energia. Faz sentido? E aí você já acorda, digamos, com apenas com 70% da energia que deveria ser 100%. E aí você continua no mesmo ritmo de vida. Você continua ali fazendo o seu trabalho, fazendo escolhas. Ou seja, você segue gastando energia, mas com menos energia do que você deveria ter. Só que, para nossa mente,
tudo se trata, escreva aqui, de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. E quando ela percebe que essa energia está baixa, ela automaticamente vai te direcionar para alguma situação para que você reponha essa energia ou você deixe de desperdiçar mais a energia. Quer ver 2 exemplos que talvez hoje estejam afetando você? O primeiro é a procrastinação. Você parar. Você, por exemplo, diante de um desafio que você tenha no seu trabalho e você sabe que ele é complexo, aí não dá aquela vontade de, deixa eu ver o celular aqui, deixa eu assistir um Netflix, depois eu vejo, eu adio. Ou seja, o que a sua mente fez com você foi te tirar de um gasto de energia. A procrastinação, muitas vezes, ela está ligada a isso, não é uma preguiça. Não é assim, eu sou uma preguiçosa. Não, é algo que a tua mente automaticamente faz com você. Faz sentido? E a outra maneira, que é muito comum, é através do quê? Da comida. Você está com baixa energia, uma maneira de você recarregar a energia é o quê? Com alimentação. Só que, dependendo da alimentação que você tem, por exemplo, se você está lá na hora do almoço no seu trabalho, e aí você vai, naqueles quilos, restaurantes a quilos, e você enche o prato, coloca tudo. Ok, você repôs energia? Repôs. Só que aí isso vai atrapalhar no quê? No seu metabolismo. Como você funciona. Quando você está muito pesada com muita comida, o seu funcionamento interno será mais lento. E aí, com isso, todo o seu trabalho, por exemplo, do restante do dia, vai ser mais lento também. Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho que eu quero saber se isso está fazendo sentido para você. Agora a gente precisa entender, como eu disse, essa insônia não é apenas biológica. Essa insônia faz você ficar em alerta. Escreva aqui, em alerta, em estado de alerta. Por quê? Porque para sua mente, provavelmente existe alguma situação de perigo. Alguma situação que ela identifica nesse momento que é perigosa para você. Por isso que você vai o quê? Acordando. É por isso que o seu sono acaba ficando leve. Por muitas vezes a sua mente te acorda porque ela acredita que você está o quê? Vivendo um perigo. Esse é o motivo, essa é uma razão. Uma outra razão, muito comum também, é o excesso de pensamentos. Excesso de pensamentos. Quem aqui tem excesso de pensamentos? Quem aqui pensa demais? E se você está pensando demais, é porque você não está decidindo demais. O que isso significa? Você está adiando decisões importantes. A indecisão, aquele momento onde você sabe o que precisa fazer, mas você não faz, gera muitos pensamentos. E aí você fica num debate interno. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu separo? Será que eu continuo casada? Será que eu faço transição de carreira? Será que eu não faço? Será que eu continuo do jeito que está? Essa indecisão alimenta esses pensamentos. E quanto mais pensamentos você tem, mais difícil da sua mente descansar. Faz sentido isso para você? Oi, Renata, seja muito bem-vinda. Faz sentido isso para você? Quem aqui se identifica com isso? Você pode estar hoje com a insônia por essas 2 razões. Uma primeira razão, um alerta. A sua mente está identificando algum tipo de perigo que você está vivendo. Esse perigo pode ser, por exemplo, o relacionamento que você está vivendo hoje. Esse perigo pode ser uma situação financeira ruim. Esse perigo pode ser um medo que você tenha. E isso vai gerando, alimentando pensamentos. Isso também, a insônia pode ter como causa alguma indecisão. A falta de decisão te leva a ter muitos pensamentos. Faz sentido? Ju Rodrigues, minha amiga, seja muito bem-vinda, bom dia. Isso é importante de você entender. A insônia não é apenas biológica. A insônia, ela tem muita relação sobre o que você está vivendo hoje, ou melhor, o que você está deixando de viver. Porque a sua falta de decisão hoje te distancia da vida que você desejaria. Enquanto você adia as escolhas, as decisões que você precisa tomar, a vida está passando.
E isso vai gerando ainda mais pensamentos, pensamentos de arrependimento, pensamentos de culpa, pensamentos de o que eu estou fazendo aqui e por que eu estou paralisada, por que eu estou travada. E isso vai cansando ainda mais a sua mente, que não para, que não desacelera, que não deixa você descansar, o que leva o seu corpo a uma exaustão. O seu corpo cansa. E aí lembra o exemplo que eu te dei há pouco. Ou você vai procrastinar, ou seja, a sua mente vai falar o seguinte, você não pode mais gastar energia. Então começa a não gastar energia, pensando, agindo. E a outra maneira é comendo demais. Você come demais. E aí você prejudica o quê? O seu metabolismo, porque você vai estar com um metabolismo muito mais lento. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Simone, seja bem-vinda. Coloca a sua pergunta aqui, o seu comentário. Renata, bom dia. Eu tomo 2 tipos de remédio para dormir, mas mesmo assim não consigo. E olha, Renata, isso é mais comum do que você imagina, infelizmente. Sabe por quê? Primeiro porque o corpo muitas vezes se adapta, né, ao remédio, dependendo do tempo que você já toma. O corpo, a adaptação é um dos recursos que a gente tem de sobrevivência. Oi, Cris, bom dia. Oi, Dani, bom dia. Esse recurso de adaptação. Então, o seu corpo provavelmente, talvez, tenha se adaptado à química do remédio. Agora, você precisa avaliar também o que hoje interfere e que te deixa ou em estado de alerta, ou seja, a tua mente está detectando isso como um perigo, ou alguma indecisão que está tomando conta da sua vida. O medo que você tem de dar um próximo passo, de romper muitas vezes com aquilo que é seguro. E o remédio não vai adiantar mais. O remédio não vai te ajudar mais nisso. Então, o que você precisa? Encontrar a causa emocional. Você precisa identificar a ferida emocional que gerou essa situação. Como assim, ô gata? Mas a minha indecisão é de agora, é do meu presente. Agora você tem que identificar qual é o medo que está relacionado à sua indecisão. Qual é o medo que está relacionado à sua falta de sustentar aquilo que você deseja? Porque, teoricamente, você não nasceu com essa indecisão. Teoricamente. Teoricamente, nós nascemos como folhas em branco. Nós não sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. A gente vai aprendendo ao longo da vida, com as nossas experiências, com as pessoas próximas a nós. A gente vai aprendendo e a nossa mente vai dando, escreva aqui, significados. Cada experiência que você teve na vida, a sua mente deu um significado. Por exemplo, se você um dia tomou um sorvete de morango e você adorou, a sua mente falou, olha, sorvete de morango é bom, então pode tomar de novo. Mas vamos imaginar que você tomou lá um sorvete, sei lá, um sorvete, vou falar um sorvete que eu não gosto muito, tá? Abacaxi. Ah, você tomou um sorvete de abacaxi. Não gostei muito. A mente deu esse significado, que esse sorvete não é tão bom para você. E aí o teu comportamento passa a ser o quê? Eu vou evitar o sorvete de abacaxi. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Você precisa identificar qual é a ferida emocional relacionada a esse medo de decidir. E mais, você precisa identificar qual a ferida emocional ligada a esse estado de alerta que você está. Porque esse estado de alerta também foi aprendido com alguma experiência de vida, com alguma experiência que você viveu. Então vamos imaginar, por exemplo, muitas pessoas têm insônia hoje. Por quê? Vou dar esse exemplo. E Renata, não sei se é a sua história, ok? Mas eu vou dar esse exemplo para você só para você compreender. Imagina que você hoje esteja vivendo um relacionamento que você não quer mais. Você está com dificuldade de se separar. É um relacionamento que tem muitas brigas, é um relacionamento que você fica exausta e que você às vezes até muda o seu comportamento para não arranjar mais briga, você se cala. A sua mente entende que essa situação é uma situação de perigo. Então você tem que ficar em estado de alerta.
Só que esse estado de alerta ele não foi instalado agora. Esse estado de alerta provavelmente foi instalado na sua infância. Escreva aqui, infância. Por quê? Porque, como eu disse, nós nascemos como uma folha em branco. E a criança, quando nasce, ela não tem o Eloídio e Rosana, sejam bem-vindas. A criança, quando ela nasce, ela não tem o que a gente chama de consciência crítica. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Oi, Paul Bel Mendonça, seja muito bem-vinda. A criança não tem uma consciência crítica. O que é uma consciência crítica? É entender contextos e situações. Para a criança, é muito fácil, por exemplo, não sei se tem uma criança aí, se tiver, tape os ouvidos dela. E se você ainda acredita no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, também tape seus ouvidos, ok? Para a criança é muito fácil acreditar numa fábula como a do Papai Noel, como a do Coelhinho da Páscoa. Por quê? Porque a consciência crítica dessa criança é muito baixa. Ela acredita naquela história. Ela compra aquela história como verdadeira, como real. Agora, conforme você vai crescendo, você vai entendendo contextos, você vai entendendo outras histórias, você vai aumentando a sua consciência crítica. E aqui é importante você entender que esse alerta, esse estado de alerta, ele foi instalado lá na tua infância e pode ter sido, por exemplo, porque lá na sua casa, o relacionamento dos seus pais era um relacionamento também turbulento, de muitas brigas. E aí você não sabia se o papai e a mamãe iam brigar aquele dia. E aí se a casa tinha problema, sei lá, com vício de alcoolismo, que é uma coisa muito comum, infelizmente. Será que papai vai chegar bêbado? Será que eles vão brigar? Será que vão quebrar pratos? Ou seja, esse estado de alerta fica instalado. E quando você está vivendo hoje uma situação similar, esse estado de alerta é ativado para quê? Para você sobreviver. Tudo bem? Faz sentido? Lucelena, seja muito bem-vinda. A Irailde também. A gente está falando sobre insônia aqui. Então você precisa descobrir a ferida emocional relacionada a essa insônia. E isso como que você pode descobrir? Você pode descobrir, por exemplo, numa sessão de planejamento terapêutico que eu faço. Se você tiver interesse, tem um link na bio. Ela é uma conversa individual, privada, só eu e você, para a gente identificar através de perguntas e da sua história qual é a causa emocional que faz você não conseguir dormir hoje. Qual é a causa emocional? O que mexe com você hoje que, apesar de, por exemplo, como no exemplo da Renata aqui, de tomar 2 remédios, ela não consegue dormir? Porque provavelmente ou tem um estado de alerta ativado ou alguma indecisão que ela não está tomando no presente e que gera pensamentos, que gera preocupações. E aí, claro, o corpo fica o quê? O tempo todo ligado nisso. Guarda uma frase que eu gosto muito. Remédio não cura. Decisões curam. Remédios não curam, decisões curam. Os remédios, principalmente para problemas emocionais, eles aliviam sintomas, mas eles não curam. Você precisa tratar a causa. Tudo bem? Faz sentido? Você precisa tratar a causa. Cada decisão que você não está tomando hoje está te afastando da vida que você deseja. A cada dia que você deixa esse alarme ligado aí, você está perdendo não apenas um sono, uma boa noite de sono, mas você está perdendo um dia produtivo. Faz sentido? Você está perdendo um dia produtivo, e um dia produtivo é algo que poderia fazer diferença na sua vida. Tem gente que vive se arrastando ao longo do dia, porque não consegue dormir, claro. E aí o corpo, ele vai sentir isso. O corpo vai viver essa dor cada vez mais. Porque o corpo vai adoecendo, o corpo precisa de descanso. Se você não descansa, o seu corpo, ele vai o quê? Ele não vai aguentar. Vai ter uma hora que ele não aguenta. E quando ele não aguenta, aí você vai adoecer de uma maneira muito brutal. Há cerca de 11 anos, eu tive um tumor aqui no pescoço, que foi a consequência de hábitos ruins, de uma dificuldade grande para dormir. Eu dormia muito pouco.
E aí, como eu dormia pouco, eu comia demais. E ao comer demais, o meu corpo foi se danificando internamente. Então nada acontece por um acaso. Faz sentido isso para você? Oi, Neide, seja bem-vinda. Então, se você quiser entender, olha só, a causa, a ferida emocional que hoje está bloqueando a tua vida, a ferida emocional que hoje está gerando essa insônia, tem na minha bio um link para a sessão de planejamento terapêutico. Ela tem um valor simbólico mesmo, de R$ 27, porque eu quero realmente pessoas comprometidas, porque eu dedico cerca aí de 45 minutos a 1 hora para essa pessoa da minha agenda. E nessa sessão a gente vai mapear aonde que começou essa insônia. Porque a gente acha que essa insônia começou há, sei lá, 1 ano que eu não durmo. Não, essa insônia tem uma causa. E às vezes ela está atrelada a uma falta de decisão, às vezes ela está atrelada a esse sistema de alerta que foi instalado por questões que você viveu lá atrás. E que você nem teve culpa, mas que ali você aquilo ficou como um recurso de sobrevivência que a mente usa. Casos que são muito comuns também desse sistema de alarme ativado e que gera insônia, infelizmente, abusos sofridos. Naquele momento, quando houve o abuso, a mente entendeu, e muitos dos abusos, infelizmente, que acontecem na infância, e eu vou falar pela minha experiência como hipnoterapeuta, porque, infelizmente, eu trato muito desse assunto na hipnoterapia, muitos abusos acontecem quando? À noite, na cama, quando a criança está dormindo, e aí o adulto abusador vai lá e abusa dessa criança. Infelizmente. Entende que o contexto é o mesmo que deixa você em alerta. Você vai lá, se deita na cama, e aí talvez o gatilho que ative isso pode ser o seu marido. E aí a tua mente fica em alerta. Então ela fica ligada, porque se você dormir, você pode, infelizmente, ser abusada. Mas se você está em alerta, você pode se defender. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu ouvir, para eu saber se isso está fazendo sentido para você. Faz total sentido, diz a Cris. Legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A Neide, bom dia. A Cris, só à noite, uma delícia, escuto o silêncio. Amo dormir. Sim, que bom. A Cris, que triste ouvir esses abusos. Sim, é o que infelizmente acontece. Oi, Maricota, oi, Renata. Não, a Renata botou um coraçãozinho aqui. A Marli também, seja bem-vinda. Infelizmente, acontece muito. Né? E muitos desses abusos, inclusive, a criança não, o adulto, nem tem consciência do que isso aconteceu. O Gato, como que essa pessoa então sabe, descobre? Acessando a mente subconsciente, que é a nossa mente emocional. Isso você faz, por exemplo, através da hipnose. Você consegue acessar essas informações para dar novos significados, para você blindar emocionalmente aquela ferida. Você blinda emocionalmente essa ferida. Quando você blinda, a sua mente tem uma nova interpretação. E a partir daí você passa a ter um comportamento diferente. Isso é muito importante de entender que, às vezes, você conscientemente nem lembra. Ou você era muito pequena e você não tem consciência do que aconteceu. Volto a dizer, infelizmente, isso é muito comum. Abusos que a criança sofre. Na cama, à noite, no escuro, e normalmente de um adulto de confiança, né? Pode ser o pai, o avô, o tio, o primo, o irmão. Eu estou tratando agora uma criança de 7 anos, né? Uma abordagem diferente, né? É hipnose, mas uma abordagem obviamente diferente da do adulto, que desde os 3 anos estava sendo abusada pelo pai. E a mãe descobriu agora, aos 7. E a gente está fazendo um belo trabalho, porque ela está conseguindo
ela está conseguindo ressignificar, e aí ressignificar não é a questão de, eu vou perdoar, não é. Ela está conseguindo se livrar do medo, inclusive de interagir com outras pessoas. Por quê? Porque ela começou a ter comportamentos de muito medo, né? de interação com pessoas, medo de ficar sozinha. E isso tudo é importante você entender que, às vezes, está aqui no teu subconsciente e você precisa ressignificar. Tudo bem? Então, para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje, aliás, vou repetir aqui, se você quiser entender a ferida emocional que hoje está travando a sua vida, seja em relação à insônia ou qualquer outro sintoma que você tenha, tem a sessão de planejamento terapêutico, um link aqui na minha bio do Instagram, você clica e você vai ver lá um link para você preencher algumas perguntas rápidas para eu entrar em contato com você, tá bom? É importante para você mapear, você saber, olha, se eu quero resolver, eu preciso saber a causa, né? Não adianta eu tenho lá uma parede suja, úmida e eu só pinto a parede, né? Obviamente daqui a pouco essa parede está suja de novo, você vai precisar ver qual é o cano que está furado, que está gerando vazamento. E a mesma coisa, nessa sessão eu vou mostrar para você, né, a causa, a ferida emocional que está travando a tua vida e te dar o caminho, né, te mostrar como é que você pode resolver isso da melhor maneira possível. Mas para a gente fechar aqui, você precisa resolver urgentemente essa questão da insônia. A insônia, ela não pode ser mais tratada de uma maneira até, como que eu posso dizer, de uma maneira com uma certa indiferença, como um problema menor. Não é. Porque isso afeta toda a sua vida. Afeta o seu trabalho, afeta as suas relações, porque você fica com baixa energia. Quando você fica com baixa energia, você se torna mais reativa. E aí você não consegue o quê? Dominar as suas emoções. E aí você se torna mais grosseira, você se torna mais, você toma decisões mais no impulso. Então você passa a comprar demais, você passa a comer demais, a beber demais. Você vai afetando outras relações que você tem. E isso vai, claro, detonando a sua autoestima, você vai se sentindo pior. Então a insônia não pode ser tratada como algo superficial. Precisa ser tratada de uma maneira séria, porque isso afeta a sua vida como um todo. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Elisângela, bom dia. Laura também. A Eloide, desculpa, mas não dá para julgar, não dá para julgar uma pessoa dessa. A questão do abuso. Sim, eu acho que assim, Eloide, o que eu aprendi ao longo da minha vida, principalmente com a hipnoterapia, né? Aprender a não julgar, né? A não julgar as pessoas. E o meu foco, por exemplo, nessa questão, nesse momento, e é o que me cabe, é ajudar a criança, né? Então, assim, as decisões legais relacionadas à denúncia, polícia, enfim, isso é da mãe, e a mãe que tem que tomar essa decisão, fazer o que tem que ser feito. Eu fui, né, contratado para cuidar da criança, e esse é o meu foco. Eu aprendi a não julgar, né? E é claro que dá raiva, e pode ter certeza que eu entendo o que você está falando, mas se a gente julga, provavelmente a gente não consegue ajudar uma outra pessoa, e não é nem o abusador, você não consegue ajudar outra pessoa de uma maneira verdadeira. Por quê? Porque você estará, de uma certa maneira, contaminada pela emoção. Então, é uma situação delicada, não é simples, mas assim, foi o que eu aprendi, não julgar. Por isso que todo mundo que eu recebo no meu consultório, ou na hipnose online que eu faço, é sem julgamento. Cada um tem a sua história, cada um tem os seus acertos, os seus erros, assim como eu também. Sou longe de ser perfeito, tenho os meus problemas também, mas não julgar me ajudou bastante. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Acabou me isolando, diz a Renata. A questão da insônia, acho que sim, né, Renata? Deve ser isso. Sim, porque você passa muitas vezes a não ter energia para nada, né? Então você vai ficando, o teu metabolismo vai sendo mais lento, vai ficando mais difícil de se relacionar com as pessoas. Como eu disse, você fica mais reativa. E isso vai detonando a sua autoestima. Então,
arrumar, tratar a causa. Então, se fizer sentido para você, tem a sessão de planejamento terapêutico para você entender a causa e entender o caminho para ser feito. Tá? Na minha bio, tem um link lá, clica, e aí você preenche um formulário rápido, algumas perguntas para que eu possa entrar em contato com você. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar. Uma linda quinta-feira para você e a gente se vê amanhã às 8h30. Grande abraço. Tchau.